eu quero falar um pouco sobre a ação da cruz em nós. E são 4 pontos que Deus colocou no meu coração, que a ação da cruz pode fazer em nós. O efeito da cruz em mim traz reconhecimento, diga comigo, reconhecimento. Diga comigo, confissão. Diga comigo, arrependimento e abandono. Logicamente tem outros, mas o que Deus falou no meu coração foram esses 4 pontos daquilo que a cruz pode trazer, o efeito da cruz em mim. Então é reconhecimento, confissão, arrependimento e abandono. Eu gostaria que o pessoal do Data Show ficasse bem atento. Vamos ministrar nós 3 juntos aqui, tá bom? É você, Riquelme, você e o Davi, tá? Junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E aí a gente vai trazer alguns textos bíblicos também, porque nesse quesito aqui, da ação da cruz e o efeito dela em nós, Paulo tinha o grande interesse que as pessoas mudassem de vida. Paulo tinha um grande interesse que essa ação da cruz na vida dessas pessoas pudessem ser real. O próprio apóstolo Paulo, desde séculos atrás, já tinha esse desejo. Se nós abrirmos a Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 4, no versículo 19, você pode tomar nota do texto, mas eu gostaria que, como eu falei, isso aí, calma, benção. E aí Paulo fala assim, ó: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo tinha um desejo que as pessoas chegassem ao nível de pessoas santificadas, puras em Deus. E Paulo era um cara que eu amo muito, um cara que para mim, mediante a Bíblia, as Escrituras, né, foi um pilar no cristianismo daquela época. Então Paulo, mediante a tudo isso, ele pôde advertir todas aquelas pessoas, né, e colocar como base a cruz de Cristo, colocar como base para que aquelas pessoas pudessem ter o entendimento de que a impressão de Cristo no interior delas era muito importante. Como eu disse aqui na ministração, onde Deus não é Senhor da sua vida, Ele não será Salvador. Anote isso no seu coração. Onde Deus não é Senhor na sua vida, Ele também não é Salvador. Ele só será seu Salvador aonde Ele é Senhor. Se Ele não é Senhor ainda, não adianta você dizer que Ele é o seu Senhor, que Ele é seu Salvador, se você não obedece os mandamentos, aquilo que Ele diz para você, aquilo que Ele orienta você a fazer. A formação de Cristo em nós acontece de 2 maneiras. Primeiro, tudo aquilo que está fora dos padrões de Deus vai sendo expurgado, vai saindo de nós, do nosso interior. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, agir, de vestir e até de falar. Quando nós nos tornamos agora, sabe, uma pessoa aonde a cruz de Cristo vai nos forjar, nós não vamos andar mais da forma que nós queremos andar. Quando Paulo estava orientando aquela igreja, Paulo está falando assim, ó: eu tenho sofrido por vocês, porque tem certos momentos que vocês não têm entendido a ação da cruz, e vocês precisam da ação da cruz em vocês. Então eu estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em nós, até que Cristo seja formado em vós. Eu costumo dizer que a gente não senta para bolar estratégias de crescimento numérico. Nós nunca fizemos isso na nossa mesa de pastores. A importância é que nós cresçamos em Cristo, é que nós sejamos
transformados de dia após dia, de glória em glória, que não sejamos mais como antes. E a transformação da cruz, fazendo efeito em nós, de fato nós seremos um novo homem, uma nova mulher, de um agir diferente e de um falar diferente. Agora, a segunda medida é que nós nos esvaziemos de toda a herança trazida pelo mundo, e agora nós vamos encher de tudo aquilo que Cristo tem para nós. Somente a cruz de Cristo pode trazer essa impressão, pode trazer essa mudança, essa metanoia. Não tem como, se nós não passarmos pela cruz, termos a impressão de Cristo em nós. Agora, o importante os pilares do verdadeiro caráter de Cristo são erguidos sobre o solo da cruz. Tudo começa na cruz, permanece na cruz e termina na cruz. Precisamos entender como pilar da cruz de Cristo que tudo vai começar no solo da cruz, tudo vai permanecer na cruz e tudo vai terminar na cruz. Esse é o processo da formação de Cristo em nós, no nosso interior. É uma vida plena de muita mortificação. Morrer para o mundo e viver para Cristo. É uma vida, processual, de não nos parecermos mais com o mundo, mas nos achegarmos a Cristo, até que nos tornemos plenos, mediante aquilo que o próprio Deus tem nos ensinado. O processo de mortificação deve desenvolver-se de maneira diária, todos os dias. Todos os dias temos uma cruz, todos os dias nos submetemos a esta cruz. Negar-se a nós mesmos, para viver para Cristo. Paulo também, quando ele escreve à igreja de Corinto, lá no capítulo 15, no versículo 31, ele diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 31, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Ou seja, todos os dias eu tenho morrido. Eu morro para o mundo. E quando nós morremos para o mundo, nós nos santificamos para Ele, nós nos purificamos para Ele. Porque não tem como ser dos dois lados. Não tem como ser santo e ser profano. Ou você está ligado à cruz de Cristo, ou você está distante da cruz de Cristo. Ou você se decide morrer todos os dias, se deixar ser transformado pela cruz de Cristo todos os dias, se deixar ser moldado por Ele todos os dias. Caminhe com quem te leva para a cruz, irmão. Quantos querem ir para a cruz aqui todos os dias? Então você precisa subir o nível da sua santificação. Então caminhe com pessoas que vão te levar para a cruz, que vão confrontar você, que não vão massagear o seu ego, que não vai ter, um melindre de dizer para você o que você deve fazer. Não. O relacionamento, ele é importante para nos fazer maduros. O confronto precisa existir para nos fazer maduros, para nos fazer crescer mais. Então, caminhe com pessoas que te levem para cima. Amém? Logicamente que não é o tempo todo te confrontando, mas naquilo que você está errando, a ação da cruz precisa passar por aí. Em seu lugar, o que faria Jesus?
Será que Jesus agiria dessa forma? Com esse impulso, com essa ignorância, com essa falácia, com essa falta de amor, com essa falta de perdão? Como Jesus agiria? Então a impressão de Cristo em nós e o confronto que essas pessoas nos levam a crescer um pouco mais vai trazer a impressão da cruz em mim. Eu estava falando aqui um dia desses no culto pela manhã, e aí eu vou falar no culto da noite agora também. Vamos ver se nós estamos bom de Bíblia. Está na Bíblia ou está amarrado? Me diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Está na Bíblia ou está amarrado? Tem certeza? Levanta a mão quem acha que está amarrado aí, deixa eu ver. Levanta a mão quem acha que está na Bíblia. Poucas pessoas. Tipo, quem não sabe nada, falou, pastor, eu não sei nada, vou aprender agora. Não, irmão, está amarrado. Está amarrado. Tem um Provérbios semelhante a esse. Tem um provérbio semelhante a esse, né? Na verdade, nem um provérbio, né? É Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Está na Bíblia ou está amarrado? Aí está na Bíblia, irmão. Então as pessoas às vezes confundem, né? O que está na Bíblia é isso aí. É que Paulo está orientando a igreja de Corinto. E aí é tão interessante saber que pela ação da cruz em nós, o efeito que ela vai causar, o arrependimento que ela vai nos causar, o reconhecimento do pecado que ela vai nos causar. Então pessoas podem nos levar até Cristo. Pessoas podem nos, confrontar e trazer uma clareza para nós. Tinha uma canção muito antiga. Tem uma canção muito antiga, né, que eu acho ela muito forte. Eu estava preparando essa mensagem e aí eu lembrei da consagração. Aí tinha uma canção que falava assim: mais perto quero estar, meu Deus. Dá o tom aí, Davi, por favor. Sabe aqueles pregadores que falam assim, dó maior? Outra parte, como que é forte a outra parte, ó? Você entendeu o que você cantou? Ele fala assim, ó, mais perto quero estar. Mesmo, não, ainda que seja a dor. Entendeu? Então, cadê? Olha lá. Mesmo que seja a dor que me una, tem dor, irmão, que vai te unir mais próximo do Senhor. Tem problemas que vai te unir mais perto do Senhor. O grande problema é quando você se tem como vítima. Não, ei, se você está passando por esse processo, é porque Deus te fez permitir passar por esse processo. Não, ei, levanta, sacode a poeira e vamos seguir. Precisamos trazer em forma aquilo que nós cantamos. Trazer existência aquilo que cantamos. A gente canta, irmãos, de boca para fora. A gente não sabe o peso daquilo que nós estamos falando. E tem muitos momentos que nós vamos ter que passar pela dor. Aí a outra parte fala assim: sempre hei de suplicar
mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A canção é muito linda, a linha melódica da canção é muito linda. Mas aí quando nós nos deparamos na dor, na doença, na morte, porque quando a ação da cruz faz tudo isso em nós, irmãos, nós vamos ficar tristes, até que pelo lado externo se pareça, mas o meu lado interno está confiante. Eu sei que Ele fará o meu favor. Mas mesmo que seja dor que me una a Ti, eu quero estar mais perto de Ti. O primeiro ponto que eu trago aqui, aonde o efeito da cruz em mim vai trazer reconhecimento. Diga comigo mais uma vez, reconhecimento. Lucas no capítulo 23, no versículo 39 ao 42. E nós entramos na mensagem agora, amém? Eu quero falar os 4 pontos. Lucas capítulo 23, do 39 ao 42. Esse homem, ele reconheceu Cristo, mesmo, sabe, naqueles últimos minutos, quem sabe, de vida dele. É um texto muito conhecido por nós, mas a ação da cruz fez naquele homem, que estava também sendo crucificado com Jesus, o reconhecimento. Ou seja, ele conhecia Jesus de ouvir falar. Ele conhecia Jesus pelos seus feitos, pelos seus milagres, pelos seus atos poderosos, amém ou não? Porque eu só consigo reconhecer alguém quando eu conheço. Sabe aquele amigo de escola que você teve? Sabe aquele vizinho que você já teve? Ou aquela igreja que você passou, você era da adolescência ainda, hoje você está com seus 40 anos, e aí você encontra com alguém, cara, parece que eu conheço você. E aí quando você lembra, opa, reconheci. Porque já teve uma história, ou teve um testemunho. E aí, um dos criminosos que ali estavam pendurados lançaram insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Nem estado sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo que os nossos atos merecem. Mas este homem nada cometeu, nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de quando entrares no teu reino. Lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus prontamente lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo Naquele momento, em poucos minutos, aquele homem reconheceu Jesus. Em poucos minutos, aquele homem confessou o seu pecado. Porque nós estamos aqui porque nós cometemos um crime. Esse homem nada fez, nada cometeu. Logo, o arrependimento veio e ele reconhece Jesus. E aí Jesus, irmãos, é tomado de grande compaixão, porque onde tem reconhecimento, confissão e arrependimento, o Senhor vai fazer coisas novas na sua vida. Não, para Jesus não importava quem aquele homem matou, para Jesus não importava quem aquele homem fez o mal. Para Jesus importou o coração quebrantado e contrito daquele homem. Vou trazer a mensagem que eu preguei sobre isso. Quem sabe na igreja de Jesus também, o ladrão da cruz
também era ou seria ovelha de Jesus. Quem sabe os discípulos ou a igreja, a casa de oração profética, pudesse julgar esse homem, condenar esse homem. Mas Jesus, esse homem estava na cruz. Esse homem matou, esse homem roubou, esse homem fez o que fez. Jesus falou: pelo seu reconhecimento, pela sua confissão e quem sabe pelo seu arrependimento, hoje mesmo você estará comigo. Somente a ação da cruz pode fazer isso conosco. Mas nada. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 24, Paulo, ele diz isso: maldito o homem que sou. Sabe o que Paulo está falando ali, pastor Samuel? Mas se não fosse a graça, se não fosse o amor de Jesus por mim, se não fosse o ato da cruz de Jesus por mim, maldito o homem que sou, um homem improvável. Quem sabe, irmão, Paulo poderia ser até como é que é o nome da tribo lá que está matando todo mundo, que eu esqueci? Hamas. E o nosso olhar é tão justiceiro que a gente que é o bem de Israel, não que isso está errado, amém? Não que isso esteja errado, mas que joga uma bomba na Palestina e que morra todo mundo. Não, irmãos, o posicionamento do crente não é esse, porque é uma tribo, é um clã. Não, Senhor, tenha misericórdia da Palestina. Ali tem vidas, ali tem crianças, ali tem mulheres, ali tem inocentes, ali tem pessoas que podem, o seu efeito da cruz pode fazer na vida dessas pessoas, daquelas pessoas. Então, reconhecimento, irmãos, Paulo reconheceu: maldito o homem que sou, quem me livrará? Põe lá 7:24. Romanos capítulo 7, versículo 24. Eu não posso fazer as duas coisas, porque eu estou rouco. Graças a Deus, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem sabe às vezes você tem confusão com seu irmão, com alguém que te magoou, ou você magoou alguém. Irmão, sabe o que a gente tem que fazer? Ir para o nosso lugar secreto e falar: maldito homem que sou. Será que a gente não pode sofrer o dano? Será que sempre a razão vai ser nossa? Será que eu não posso andar com meu irmão mais uma milha? Será que eu não posso dar mais uma vez a outra face? Será que eu não posso caminhar mais um pouquinho? Reconhecimento é a primeira ação que a cruz faz em nós. A ação da cruz vai trazer em nós reconhecimento, assim como aquele homem, há poucos dias, há poucas horas, ou quem sabe há poucos minutos da sua morte, pôde reconhecer aquele Jesus. Esse homem nada tem. Agora nós cometemos crimes, nós cometemos erros, nós falhamos. Sabe o que um pastor gostaria muito de ouvir nos seus gabinetes pastorais ou nos seus aconselhamentos? Era a mesma mensagem do ladrão da cruz. Essa mulher, pastor, agora eu, maldito homem que sou.
Mas nós estamos orando para que isso chegue lá. Para quando você chegar assim para conversar com o pastor, falar assim: pastor, o erro é meu, a falha é minha, foi eu que falhei, foi eu que errei. Maldito homem que sou, pastor. Quem vai me livrar? O Senhor. Somente a ação da cruz. Somente aqueles que... Mas só, irmãos, acontece isso com aqueles que passaram pela cruz. Você sabe a diferença, irmão, do crente que já passou pela cruz, né? Tem uma canção que fala isso, né? Eu vou passar pela cruz, me arrepender, né? Passar pela cruz, não sei o que, não. Tem a diferença daqueles que passam pela cruz e daqueles que são crentes antigos, de 40 anos. Não é a idade, irmão. Não é o tempo que você tem de igreja. Não é como o pastor Walsh fala comigo. Não é porque eu nasci na igreja. É o tempo que você tem de passagem pela cruz. É quanto que você já aprendeu. É quanto que a cruz fez efeito em você. Os seus 30 e 40 anos da igreja, irmão, pouco me importa. Agora o efeito da cruz em você, irmão, você sabe quando um cristão verdadeiramente, genuinamente passou pela cruz, quando ele não sofre mais dano, quando ele não sofre mais acusações, quando ele morre para o mundo. Segundo ponto da ação da cruz em mim é a confissão. É o ato de falar reconhecendo o seu erro. É o ato de falar reconhecendo o seu pecado. É uma falha contra Deus. É uma falha contra alguém. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não tenho inimigo. Eu tenho pessoas que não gostam de mim. Um dia eu estava conversando com um amigo meu. Ele falou: mas como, cara? Tem gente que não gosta de você? Eu falei: tem, existe. Ou é pela inveja, ou porque não gosta, né? Mas se eu tiver magoado alguém, Gálatas capítulo 6 nos ensina, não é quem tem razão. Gálatas, Paulo não diz assim aos Gálatas: aquele que tem razão, procure a pessoa com espírito de humildade e vá lá e peça perdão. Põe aí para mim Gálatas capítulo 6. O que é que Gálatas capítulo 6 diz, irmãos? Através da sua confissão, daquilo que você pecou, a ação da cruz vai trazer isso em nós. Paulo está orientando, por isso que ele falou: eu tenho dor de parto, até que Cristo seja formado em você. Tenho dores. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois mais espirituais, deves restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Sabe quando você vai na casa de alguém, aí a esposa fala, aí o pastor tem que falar assim: não, você está certa. O marido fala: não, você está certo também. Aí o outro fala, né? Ninguém assume nada, os outros falam, é só crítica, é só... Aí o pastor para. E quem é o mais espiritual dos dois? Quem vai falar assim: não, me perdoa, falhei, errei. Vós que sois mais espirituais. Pessoas que passam pela cruz, irmãos, não perde mais tempo com churumelas, com disse-me-disse, com fofoquinha, com não sei o que. Não, pessoas que passaram pela cruz, irmão, só quer saber da cruz. Amém? Só quer saber em agradar ao Senhor. Só quer saber estar nesse lugar. Confessar pecados a Deus fala de uma purificação e é fruto de um arrependimento genuíno. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9.
Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, Tiago 5,16: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes... Irmão, qualquer reunião conjugal, fraternal, tem que terminar assim, ó: te magoei, me perdoa. Vamos orar? Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns. Porque, irmãos, quando você pede perdão a Deus, você é perdoado. Quando você pede perdão ao seu irmão, você é curado. Amém. Não tem isso como, não, eu já pedi perdão a Deus, pastor. Não. A ação da cruz em você vai te pedir mais uma milha. A ação da cruz em você, o que nós falamos? Vai trazer morte para você, para os seus argumentos, para os seus achismos. Não, ei, desce daí. Desce daí. Então, o segundo ponto que a ação da cruz traz em nós é a confissão. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Precisamos nos desarmar. Você não é super crente, cara. Não queira enganar-se a si mesmo. Sabe por que nós procuramos a cobertura quando abriu-se a CAP? Porque nós temos falhas. E nós precisávamos de um pastor sobre nós, que quando tivesse um probleminha, a gente pegasse o nosso carro, fosse até a Trindade, ou que ele viesse até nossa casa. Você está entendendo, irmão? Agora fala assim: não, pastor, a gente não tem problema não. Vocês são os bonzão mesmo, hein? Não, irmão, todo mundo passa por problema. Todo mundo passa por dificuldade. Todos nós. E aí a gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros. Logicamente que você não vai falar para toda a igreja, sabe? Não, você precisa, irmão, ter um discipulador. Olha só, você que é dessa casa, que ninguém fala na sua vida, você dificilmente vai passar pela cruz. Porque é da forma que você pensa, é do seu jeito, é como você quer fazer. Ninguém te confronta. Nem o ponto de você poder dialogar com alguém. Será que eu estou certo? Será que o meu posicionamento está correto? A ação da cruz em nós traz arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Não, diga comigo mais forte: arrependimento. Alguém arrependido tem um ardente desejo de corrigir a rota. Alguém arrependido tem ardentemente o desejo de corrigir a rota. Você fica mal, cara. Eu fico mal. Eu fico doido para corrigir logo a rota, para resolver. Sabe? Porque a ação da cruz traz isso. Qual que é a evidência, pastor, então, desse arrependimento? A evidência disso é o profundo quebrantamento. Como que eu posso mensurar uma pessoa arrependida? Pelo quebrantamento. E o quebrantamento não é só choro, não. Não é só emoção, não.
Uma pessoa quebrantada, irmão. Ei, presta atenção aqui para mim, ó. Uma pessoa quebrantada perde a razão, irmão. Se submete. E não é aquela submissão falsa também, não. Sabe? Não. Aí quando sai, é que o pastor Samuel fala, né? Na igreja, é incrível Hulk, né? Que você fala? Lá fora é David Brenner. Duas personalidades, né? Na igreja é todo quietinho, né? David Brenner é bem humildezinho. É Bruce, né? Não, porque na minha época era David Brenner. Era não? É Bruce? Não, gente. Lá atrás era David Brenner. Era. Não era não? Mas é Bruce ou David Brenner, isso aí. Mas o que importa é que você sabe que é o Hulk, né? Então aqui na igreja o Bruce. Todo cientista, todo inteligente, todo, né? Oh, Pai do Senhor, irmão. Oh, meu amigo. Mas lá fora o Hulk. Dá patada em todo mundo. Não tem paciência com a esposa. Não tem paciência com o irmão. O irmão pode errar com ele, mas se ele errar com o irmão, dupla personalidade. O quebrantamento traz arrependimento, a evidência de um profundo quebrantamento vai trazer arrependimento. Precisamos mudar nossas atitudes em relação ao pecado, irmãos, e as pessoas contra quem pequei. Precisamos mudar. O quebrantamento é fundamental no processo do arrependimento. Salmo 51, versículo 17. Olha o que diz Davi. Davi estava profundamente quebrantado. E por causa do quebrantamento de Davi, ele estava genuinamente arrependido. Viu, Andréia? Quebrantamento tem a ver com arrependimento. Arrependimento tem a ver com quebrantamento. E aí o que ele diz? O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito e quebrantado. Arrependido jamais será desprezado por Deus. Um coração quebrantado e contrito, arrependido jamais será desprezado por Deus. Irmãos, o que você fez, mas se você passa pela cruz, você evidencia o quebrantamento. Através do quebrantamento vem um arrependimento genuíno. O que Davi fez, o que Davi pecou, o que Davi errou, ele fala, versículo 18: que te regozijes em abençoar a Sião, edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas dos holocaustos. Novilhos serão oferecidos sobre o seu altar, porque, ó potente, te vanglorias da maldade, para o traje de Deus todo dia. Mas não é essa parte que eu quero, não. É a parte que fala: sonda-me. Me ajuda aí, sonda-me e conhece o meu coração. É isso. E vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139. Davi estava quebrantado, arrependido. Tu me sondas e me conheces. Senhor, cadê? Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Porque o nosso coração é mau. Eu falei isso aqui no domingo passado.
Converse com a sua alma. Converse com o Senhor. Ah, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Tu me sondas e me conheces. Irmãos, é um profundo quebrantamento. Sabe, Davi estava ali perante ao Senhor, para que Deus falasse com ele. E aquilo que Deus falasse com ele, ele obedeceria. Quem chora, se desespera, mas não muda, não experimentou de um fato ou de um verdadeiro arrependimento. Quem chora, se desespera, mas não muda, não experimentou arrependimento. Não foi quebrantamento, foi emocionalismo, foi emoção, foi vitimismo. Não, irmãos, porque quem é quebrantado se arrepende, e quem se arrepende muda. Quem se arrepende muda. Muda as atitudes, muda os comportamentos. Não é uma mudança assim, sabe? Não, agora você lá e eu cá. Não, se essa pessoa me fez enxergar quem eu sou, opa, colei nela. Vamos caminhar. Porque em você eu vejo uma pessoa verdadeira em me confrontar através dos meus atos, das minhas atitudes. Pelos frutos vos conhecereis, diz o Senhor, Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 7, versículo 16. A Bíblia nos diz: pelo coração os conhecereis. Ah, pastor, o senhor não conhece meu coração. Ah, irmão, não, você está me julgando, dizendo, não, mas pelo fruto eu conheço a árvore. Amém? A gente conhece a árvore é pelo fruto. Qual fruto você tem gerado? Qual fruto você tem produzido? O coração genuinamente arrependido aceita as consequências, irmãos. Quem passa pela cruz se arrepende. Quem passa pela cruz tem um coração arrependido. Quem passa pela cruz tem um coração quebrantado. Quem passa pela cruz não vive uma vida de argumentações, de queixas. Quem passa pela cruz, é fundamental saber que Deus está trabalhando no seu caráter. A ação da cruz em nós. O coração genuinamente arrependido aceita as consequências. O que ele não consegue é viver sem estar reconciliado com Deus e com os seus irmãos. Pessoas quebrantadas e pessoas arrependidas não sabem viver. Brigado com o irmão, chateado com o irmão. Arrependimento. Isso é dar outra face. Davi errou, irmãos. Davi falhou. Mas depois de ser confrontado, nunca mais cometeu o mesmo pecado. Sabe por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi pode ter errado, irmão. Davi pode ter pecado. Mas quando o arrependimento genuíno veio sobre a vida de Davi, o quebrantamento daquele homem aconteceu, nunca mais ele cometeu o mesmo erro. Então não me venha aqui, ah, pastor, mas até Davi adulterou. Não pegue o exemplo de Davi de adultério, pegue o exemplo de Davi de arrependimento. Pegue o exemplo de Davi de quebrantamento. Pegue o exemplo de Davi. É isso que nós precisamos pegar. A gente sempre, sabe, nivela as coisas por baixo. Não, mas lá o Senhor diz para aquela mulher que não tinha pecado, para que não atirasse a pedra. Não, irmãos, o texto não termina aí. O texto termina
vai e não peques mais. Ponto. O Senhor achou graça naquela mulher, amém ou não? Aquela mulher poderia ser morta, amém ou não? Deveria. Mas aonde estão os teus acusadores? Quem aqui te acusa? Ah, ninguém, Senhor. Ei, mas vai e não peques mais. Ou seja, nunca mais cometa o mesmo pecado. Quando Davi, ele pôde achar a graça de Deus, através do perdão de Deus, ele buscou incessantemente um lugar de irrepreensão em Deus, nessa área. Irmãos, quando você comete um delito e um pecado, agora sendo uma pessoa que passou pela cruz, você precisa buscar ser irrepreensível nessa área. Você já sabe o caminho, irmão. Eu estava falando com um jovem de oração, de jejum, de vida com Deus, lindo de, sabe, um adorador. Mas aí ele tinha me confessado um pecado. Eu falei, a sua questão, meu filho, é que você precisa aprender sobre vigilância. Porque qualquer armadilha que o diabo for fazer para você, ele vai te pegar. Você precisa vigiar. Protocolos. Sabe? Manter protocolos. E aí você vai ser alguém irrepreensível nessa área. Você não vai cair mais. Você sabe o caminho. É a nossa fala aqui, amém ou não? Ninguém dorme santo e acorda. Tudo é uma caminhada. E aqui, irmão, você não tem, sabe, justificativa. Você tem pastores aqui, você tem discipuladores, você tem pastoras, não tem como justificar. Diga comigo amém. E por último, o abandono. Mas antes do abandono, irmãos, nós precisamos aprender a parar de viver 7 vezes o mesmo ano. Às vezes a gente vive 7 vezes o mesmo ano. Como assim, pastor? Sabe o culto da virada? Aí vem aqui, aí chora. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou largar a pornografia. Esse ano eu não sei o que. Esse ano eu não sei o que. Janeiro começa. Não dá 2 meses. Aí vem as primícias. Nesse ano, vivendo, irmão, de ciclos. 10 vezes o mesmo ano, 15 vezes o mesmo ano, 20 vezes o mesmo ano, e aí não muda, não caminha. Vocês estão entendendo, irmão? Porque muitos não passaram pela cruz. A gente fala aqui de vida de oração, tem jejum com as mulheres, tem o DAC agora, tem isso, tem aquilo, tem. Mas não queremos nos aprofundar. E aí você foi ferido na igreja, já tem 8 anos que você está aqui, mas você ainda está ligado àquela igreja que te feriu. Ó céus, ó terra, ó mal vida. E a gente querendo te impulsionar, te levar para um lugar, mas você está preso ainda lá, não, irmão, sai desse lugar. Passe pela cruz. Amém. Que o efeito da cruz em você
te traga esperança novamente. E como diz a canção, eu vou passar pela cruz, me arrepender. Se não passar pela cruz, irmão, é só emoção. É só emoção. Passe pela cruz e deixe a cruz de Cristo moldar o seu caráter, moldar a sua vida. Eu gosto muito dos nossos discipulados lá na minha casa, né? Meu co-líder aqui, de lançar um desafio para os homens. E aí, ó, quem é do meu PG aqui? Tá aqui. Leandro. Olha lá o Léo. Quem mais? É do meu PG, levanta a mão aí, deixa eu ver. Paulinho, Pingo. Se eles não estão fazendo, eles estão em desobediência. Porque eu falo assim, ó, chegar na casa de vocês, vocês têm um desafio. Pergunte para as esposas de vocês isso, isso e isso. E diga para ela pontuar de 0 a 10. Vou lançar um desafio para a igreja agora. A passagem pela cruz vai trazer 7 caráter da coluna de Deus. Que é fidelidade, bondade, quem sabe? Integridade, serviço, verdade, justiça. E aí, se você pontuar isso, qual o nível de integridade que você está tendo? Qual o nível de verdade que você caminha? Quando estão pegando aí, amém ou não? Vamos fazer legal, anota aí. Anota aí. Deixa o Espírito Santo de Deus aqui me trazer. 7 colunas do caráter de Deus: verdade, bondade, justiça, fidelidade, integridade, serviço, faltou uma, santidade. Anotou? Verdade, bondade, justiça, fidelidade, integridade, santidade, serviço. E aí você vai pontuar qual o nível que você se encontra. Qual nível de integridade você tem? Qual o nível de verdade você está exercendo? No seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu pastor, com o seu chefe. Será que como cristão você está fazendo caixa 2? Será que você só fala para sua esposa ou para o seu marido aquilo que é importante para você dizer? Será que você está traindo o seu marido não só na questão sexual, mas você compra algumas coisas escondidas dele? Fala Deus, amém. Será que você compra as coisas e fala que ganhou, que seu marido vai achar ruim? Coisa simples da vida. Mas quantos de nós, ao passarmos pela cruz, vamos elevar o nível de integridade, de verdade, de santidade, de justiça? E por fim, abandone o pecado, porque lá em Provérbios capítulo 28, 13 diz: aquele que reconhece, confessa e abandona, esse alcança de Deus misericórdia. Se você passar pela cruz e os benefícios que a cruz trará para você, você vai, irmãos, pode até ter uma vida tribulosa, com problemas, com dificuldades, mas você terá paz de espírito. Amém? Abandone o pecado, abandone a mentira.
passe pela cruz. Se você nunca passou, tenha o desejo de passar pela cruz. Abandone o pecado. A cruz e a ação dela e o efeito dela em mim vai me trazer reconhecimento. Eu preciso reconhecer quem sou. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso me arrepender. E eu preciso abandonar. Fique em pé nesse momento. Vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Você pode cantar isso? Você pode entoar isso? Vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Nessa noite, irmãos, eu gostaria que nós cantássemos essa canção, mas como uma oração. O que o Senhor falou conosco, que esse ano seria um ano profético do crescimento. E crescer dói. Crescer dói. Entendemos o processo que estamos, mas entender que o efeito da cruz vai fazer em nós uma pessoa, um crente melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um servo melhor, um adorador melhor, um filho melhor. Reconhecer, confessar, se arrepender e abandonar. Somente pessoas assim verão o Senhor. Feche seus olhos. O Davi vai cantar essa parte dessa canção. Essa canção será ministrada no teu espírito. E quem sabe você, se você conhecer também, diga isso. Eu quero passar pela cruz, Senhor. Eu quero passar pela cruz.